Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai resolver aqui esse problema, que é o problema número 10 da prova do ITA de 2026 da primeira fase. O enunciado dele é o seguinte: sejam x e y no intervalo fechado de 0 a π sobre 2, satisfazendo o sistema de equações. Tangente de y vezes tangente de y sobre 2 é igual a cosseno de 2x vezes secante de y, e seno de y sobre cosseno de x mais cosseno de x sobre seno de y é igual a 2. O produto de todos os valores de x e y que resolvem esse sistema é. Então, para começar a resolver esse problema, a gente vai observar essa equação, que é o seno de y sobre cosseno de x mais cosseno de y sobre seno de y, cosseno de x sobre seno de y igual a 2. A gente vai observar que aqui tá tudo ao contrário, né? Cosseno de x está aqui, depois ele está em cima. Aqui ele está em cima, depois ele está embaixo. Ou seja, esses dois termos são termos recíprocos. Então, se a gente faz um z como sendo igual a seno de y sobre cosseno de x, o que a gente vai ter? A gente vai ter z mais 1 sobre z é igual a 2. Resolvendo essa equação, aqui a gente vai ter que z ao quadrado menos 2z mais 1 igual a 0, ou seja, daqui z menos 1 ao quadrado igual a 0, ou seja, z igual a 1. O meu z, ele era seno de y sobre cosseno de x, eu encontrei que ele é igual a 1, e portanto eu tenho que seno de y é igual a cosseno de x. Mas eu tenho do enunciado que tanto x quanto y eles estão nesse intervalo aberto de 0 a π sobre 2. E eu tenho aqui de seno de y igual a cosseno de x, eu faço a transformação de cosseno para seno, eu tenho que meu cosseno de x é seno de π sobre 2 menos x. E como esses números x e y estão nesse intervalo, como o x tá de 0 a π sobre 2, o π sobre 2 menos x também está de 0 a π sobre 2. E, portanto, forçosamente, a gente vai ter que o y vai ter que ser igual ao π sobre 2 menos x, ou a mesma coisa, né? 2x é igual a π menos 2y. Então, essa informação que a gente tem agora é que 2x é igual a π menos 2y. E agora a gente vai utilizar a outra equação do nosso sistema de equações do enunciado. Ou seja, a gente tem que tangente de y vezes tangente de y sobre 2 é igual a cosseno de 2x vezes secante de y. Então, a gente pode transformar aqui o tangente de seno sobre cosseno. A gente vai copiar o tangente de y sobre 2. Cosseno de 2x, o 2x a gente achou que é igual a π menos 2y. E como tem muito y aqui e só um x, é melhor trocar o x para y do que o y para x. Então, a gente vai substituir o 2x pelo π menos 2y. A gente vai ter cosseno de π menos 2y, e a secante a gente transforma para 1 sobre cosseno de y. A gente pode cortar cosseno com cosseno, e a gente vai ter que seno de y vezes tangente de y sobre 2 é igual a menos cosseno de 2y. Aqui é o que a gente tem até agora, que seno de y vezes tangente de y sobre 2 é igual a menos cosseno de 2y. A gente pode utilizar a transformação de arco duplo, que diz que cosseno de 2θ é igual a cosseno de 2θ menos seno ao quadrado de θ, só que cosseno é 1 menos seno ao quadrado de θ, e 1 menos seno ao quadrado de θ, isso daqui vai dar 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de θ. Então, a gente transforma isso do cosseno de 2y para o seno de y agora. Isso vai ser então igual a menos 1 menos, abre parênteses, 1 menos 2 seno ao quadrado de y, fecha parênteses, que é igual a 2 seno ao quadrado de y menos 1.
Então agora a gente tem uma expressão aqui que tem y, tem seno de y e tem tangente. Então a gente vai transformar, a gente vai expressar o seno de y em função da tangente. E como é que a gente faz isso? A gente usa a fórmula do arco duplo de novo, então seno de y vai ser igual a 2 seno de y sobre 2 cosseno de y sobre 2. A gente pode dividir tudo isso por 1, que é igual a seno quadrado de y sobre 2 mais cosseno quadrado de y sobre 2, pela relação fundamental da trigonometria. E basta aqui dividir por cosseno ao quadrado de y sobre 2, que a gente vai ficar com 2 vezes tangente de y sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y sobre 2. Que é o que a gente tinha. E agora a gente substitui o seno de y pela essa expressão 2 sobre tangente de y sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de 1 sobre 2 mais 1 tangente ao quadrado de y sobre 2. A gente substitui, a gente vai ter isso daqui, 2 tangente de y sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y sobre 2 multiplicado por tangente de y sobre 2 é igual a 2 vezes o quê? 2 vezes 2 vezes tangente de y sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y sobre 2 ao quadrado menos 1. Então, tem muitos termos aqui ao quadrado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse tangente de y sobre 2 como sendo igual a raiz de a. E a gente pode fazer isso porque a gente sabe que o y está no intervalo fechado de 0 a π sobre 2. Então vai ser um número positivo aqui. Então a gente pode expressar como raiz de alguma coisa. E a gente vai substituir esse a nessa expressão. A gente vai ficar com 2a é igual a 1 sobre a 2a sobre 1 sobre a vai ser igual ao quê? 8a sobre 1 mais a ao quadrado menos 1. Isso daqui, esse 8a sobre 1 quadrado menos 1, a gente pode simplificar ainda. Vai ficar menos 8a ao quadrado mais 6a menos 1 sobre ao quadrado mais 2a mais 1. Agora resta a gente multiplicar aqui cruzado. A gente multiplicando cruzado e simplificando os termos, a gente vai ficar com essa expressão. 3 ao quadrado menos a ao quadrado, 3a ao cubo menos a ao quadrado menos 3a mais 1 é igual a 0. A gente pode observar que 1 é raiz da equação. Então, a gente pode fatorar utilizando Brio-Ruffini. A gente coloca aqui 1, 1, 3, menos 1, menos 3 e 1, que são os coeficientes. E coloca o 1, que é a raiz aqui. A gente desce o 3, multiplica por 3 por 1 e soma com menos 1, vai dar 2. Multiplica o menos 2 com 1 e soma com menos 3, vai dar menos 1. E multiplica o menos 1 com 1 e soma com 1, dá 0. Então a gente fez isso, deu o resto 0 que a gente queria. E esses termos aqui, que ficam 3, 2 e menos 1, são os coeficientes do quociente dessa divisão de polinômios. 3a ao quadrado mais 2a menos 1. E esse 3a ao quadrado menos 2a menos 1, a gente pode fazer um Pitágoras, vai dar o que o delta é igual a 4 menos 4 vezes 3 vezes menos 1, que é 16. Então a vai ser menos 2 mais ou menos 4 sobre 2a, que é 6. Então, as raízes vão ser aqui menos 1 e 1/3. Então, a gente pode fazer essa fatoração aqui do nosso polinômio. Então, tem essas raízes, né? Então, a gente vai ter que o tangente de y sobre 2 vai ser igual a uma dessas raízes. Só que a gente tem que ter em mente que o y está entre 0 e π sobre 2, ou seja, o y sobre 2 está entre 0 e π sobre 4. Então, essas raízes aqui, 1 e 1 menos 1, não vão servir para a gente. Então, a única raiz que vai servir para a gente é 1/3. Então, tangente de y sobre 2 vai ser igual a raiz do a, e o a é 1/3. Então, respeitando novamente o intervalo onde está o y,
e sabendo que raiz de 1/3 ou raiz de 3 sobre 3 é igual a tangente de π sobre 6, a gente vai igualar aqui o y sobre 2 com π sobre 6, e a gente vai ter que o y é igual a π sobre 3. E o nosso x, a gente sabia desde o início que o 2x é igual a π menos 2y. Então, o x é igual a π sobre 2 menos y. O y é igual a π sobre 3. Então, o x é igual a π sobre 2 menos π sobre 3, que é igual a π sobre 6. E então, esses são os valores de y e de x do meu problema. E o produto x de y, dos valores de x e y que resolvem esse sistema, vão ser iguais a π ao quadrado sobre 18. Essa é a nossa resposta final desse problema. Então, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você puder, também considere dar o like, porque aí que eu sei que você quer que eu faça mais vídeos desse tipo. E muito obrigado.